lutei por muito tempo para encontrar este livro, de um psiquiatra americano, chama-se Karl Menninger. Já ouviram falar nele? Escreveu um belíssimo livro, traduzido aqui pela Clarice Lispector, chama-se O Pecado de Nossa Época. Veja só o que ele diz. Em todas as lamentações e repreensões feitas por vossos videntes e profetas, não há menção mais da palavra pecado, uma palavra que costumava ser o verdadeiro lema dos profetas, uma palavra que outrora estava em todas as mentes e que agora raramente ou nunca se ouve. Significa isto que o pecado não está envolvido em nossos problemas? Ninguém tem mais culpa de nada, culpado talvez de um pecado do qual se possa arrepender, reparar ou expiar. Será que as pessoas são apenas estúpidas, doentes ou criminosas? Porque é isso que a modernidade ensinou para a gente. Ensinou que o pecado ou é doença, ou o pecado é estupidez, ou o pecado é crime. Mas nunca ninguém ensinou que pecado é uma ofensa a Deus. Fazem-se coisas erradas, nós sabemos. Ervas daninhas estão sendo semeadas nos campos de trigo durante a noite. Não haverá nenhum responsável, ninguém que responda por estes atos. Todos nós admitimos ansiedades e depressões, até mesmo vagos sentimentos de culpa, mas não haverá ninguém que tenha cometido pecados. Ninguém mais peca. Ninguém mais acredita em pecado. É isso mesmo. Vivemos numa época em que as pessoas não acreditam mais em pecado. É isso que ele está dizendo. Uma das coisas interessantes que esse estudioso mostra é o quanto nós tiramos a palavra pecado do nosso vocabulário. Nós arrancamos essa palavra do nosso vocabulário, por quê? Porque acreditávamos o seguinte, que quando a gente fica com pecado na cabeça o tempo todo, dizendo é pecado, é pecado, é pecado, a gente cria a culpa, e a culpa é uma desgraça. A gente tem que tratar da culpa. E aí tem que tirar a culpa, porque a culpa é o grande problema da humanidade. Meus irmãos, já se livrou tanto essa culpa, e o homem continua a mesma coisa. Há uns 5 anos atrás, o estudante de psicologia estava andando no meio da avenida, com o seu carro, com o seu automóvel, atropela um ciclista, arranca o braço do sujeito, foge com o seu carro, com o braço do sujeito pendurado no seu retrovisor, joga no rio, vai embora, lava o seu carro e vai dormir. É um psicólogo, estudante de psicologia, e vai dormir. Sabe o que aconteceu? No dia seguinte, quando descobriram que ele não tinha como mais fugir, porque era o carro dele, tudo estava ali, aí sim ele confessou seu pecado. Porque vivemos exatamente uma situação em que, se livrarmos de qualquer um dos nossos, de qualquer possibilidade de apontamento dos nossos erros e falhas, então estaremos livres. Livres do quê? Livres da culpa, porque no fundo é só narrativa, são narrativas. Ressignifique a sua história, olhe para o seu passado e conte com palavras diferentes a sua história e pronto, vai tudo mudar. As pessoas acham que se elas usarem as palavras, elas vão mudar o mundo e mudar o seu corpo, mudar a sua vida. Vivemos uma civilização ridícula. Uma civilização que perdeu a responsabilidade com o seu corpo, com sua vida, com o real. Somos a civilização da ilusão. O sujeito hoje diz, eu faço com o meu corpo o que eu quero e pronto. A gente olha e diz assim, que bonito, que coisa linda. Aí o sujeito lá, nórdico, resolve entrar numa ação lá no seu país para pedir o seguinte, olha, eu me sinto, é um rapaz com seus 70 e poucos anos de idade, e ele se sente com 24 anos de idade, ele então resolveu entrar com uma ação para exigir que ele agora seja mudado na sua certidão, a sua idade, porque ele não se vê como um homem de 70 anos. É o sujeito que vai dizer o seguinte, olha, meu corpo eu faço com ele o que eu quero. As palavras não vão mudar seu corpo, as palavras não vão mudar a sua história, as palavras não vão mudar quem você foi, e muito menos vão mudar o que você fez. A culpa vai estar presente.
E os homens que não creem em Deus vão querer lidar com a sua culpa com a maneira mais terrível do mundo. Sabe como? Negando em primeiro lugar a Deus, aquele que pode cuidar da culpa como ninguém cuida, que pode resolver a culpa como ninguém resolve.